Existem energias muito maiores que dia e noite, noite e dia, estão trabalhando para o nosso progresso, colocando na nossa frente exatamente aquilo que a gente precisa para poder caminhar, para poder evoluir, para poder aprender. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Papo Cabeça. Aqui a gente bate altos papos profundos, sempre fazendo reflexões sobre a vida. Eu sou a Renata Simões e nós estamos na segunda temporada deste podcast, no episódio número 32, 32º episódio, nessa segunda temporada, fazendo reflexões acerca de filmes, minisséries e, enfim, material que nos possibilite acessar reflexões mais profundas acerca da nossa vida, da nossa existência. Essa semana conversando sobre esse filme leve, divertido, Feel the Beat. Não temos tradução para o português, o que é algo maravilhoso, né? Que a gente fala o título em inglês mesmo e tá tudo lindo. A gente tá conversando sobre a trajetória da April, né? A gente falou muito disso no episódio de ontem. A trajetória da April ao longo do filme, e aqui eu vou pegar um momento crucial da trajetória dela, que é aquele momento que ela volta para a cidade natal. Então, tem esse... Dá pra gente fazer uma grande metáfora, e aí eu preciso que você fique comigo aqui, ó. Fica comigo, vamos junto, vamos construir aqui a nossa linha de raciocínio, que é isso que a gente faz aqui nesse podcast. Toda vez eu vi um meme muito engraçado essa semana. Eu acho que foi no meu Instagram, acho que eu coloquei até lá no meu stories. Uma mulher da Islândia, se eu não me engano, mulher da Islândia se perde e entra em contato com a equipe de resgates para que ela entre na busca por ela mesma. É isso maravilhoso. Porque às vezes na vida a gente precisa se perder pra gente se encontrar. E essa é a exata leitura que eu faço da April, né? Ela e a gente consegue fazer uma metáfora com a cidade natal dela e a ida dela para Nova York. Então, ali na cidade natal dela, vamos colocar que é a essência dela, é o berço, né? É onde ela tinha ali as pessoas que... A família, os amigos antigos, a história de vida dela, momentos traumáticos que aconteceram na vida dela, como, por exemplo, o momento que a mãe dela partiu. A gente vê isso em diversas partes do filme, que é algo que é muito presente na vida da April, é uma dor muito latente na vida dela, e o tanto que ela carrega isso, conversaremos sobre isso ao longo desse podcast mais pra frente, mas hoje vamos colocar só aqui, a cidade natal dela, hometown, né, que era aquela cidadezinha lá perto de Nova York, e quando ela volta pra cidade, é como se ela estivesse fazendo este retorno para ela mesma. Quando ela foi para Nova York, meio que como se tivesse acontecido um processo de desconexão, sabe? Desconexão de afastamento, e nisso ela também talvez tenha se perdido dela mesma. E nessa perda dela mesma, né? E aí, quando a gente se perde, e que é muito importante, né? Tem muita gente, cara, que assim, em meio a processos de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, a gente falou sobre isso, se eu não me engano, em alguma das lives lá do Instagram, quando estavam rolando as lives da Manhã Disruptiva. A gente falou sobre isso, sobre o medo que algumas pessoas têm de mergulhar em processos de autoconhecimento, justamente por isso, pelo medo de se perderem, né? O medo da desconstrução. O medo de, às vezes, mexer em coisas que são tão profundas e tão enraizadas que a pessoa ela tem medo de se desconectar, de se perder e depois não conseguir mais se achar. Isso é muito comum, tá? Muito comum. Se você se sente assim também, welcome. Seja bem-vindo ao clube, bem-vinda ao clube, porque acontece, real. A gente tem esse receio mesmo, né? Porque às vezes a gente se desconecta. E a April se desconectou. E foi necessário acontecer uma série de coisas na vida dela, e aí entra aquele momento, né, da série de coisas que nós não entendemos no momento que elas acontecem. Mas a vida vai passando até que chega aquele dia que a gente finalmente entende o porquê que determinadas coisas aconteceram na vida da gente. Isso é muito importante, isso é fundamental, eu diria. Às vezes, na grande maioria das vezes, assim que uma parada acontece na nossa vida, principalmente se não é uma coisa que a gente está esperando ou que a gente gostaria que acontecesse, a gente não consegue enxergar os pontos positivos, o que tem por trás daquela situação ali, né?
O que tem por trás daquele acontecimento? O que isso tá me trazendo de bom? Você só bate o olho e fala assim, puta, que bom, você tá ficando louca. Tá louca, né? Coisa boa nisso daqui? Não tem. Enquanto a gente não consegue enxergar, a situação perdura, ela vai ficar ali. Porque ela veio para trazer pra gente o aprendizado e o ensinamento. Enquanto a gente não conseguir enxergar, a situação vai continuar. Não sei se vocês conseguem fazer uma relação com o que está acontecendo no nosso amado e querido planeta Terra. A gente está passando aí por diversos desafios, diversas situações, porque a gente precisa aprender a parada e a galera parece que não aprende, sabe? Não pega para poder falar, entendi, vamos fazer diferente, não faz, né? E aí vai ficar pelo tempo que a gente precisar que fique. Vamos aprender, gente, rápido. Conversar com o coleguinha do lado para ele aprender também, mas se ele quiser, né? Porque se ele não quiser, é aí que tá o desafio, né? Quem não quer, não adianta, não vai. Então a gente precisa olhar para a situação e falar, beleza, ei, desafio, o que você tá querendo me mostrar, hein? O que eu tô precisando de aprender aqui com você para poder pegar logo rápido e já seguir em frente, seguir minha vida, né? E aí esse é um processo da gente se reconectar quando a gente faz isso. A April precisou acontecer um monte de coisa na vida dela para que ela não pudesse ficar em Nova York e ela tivesse que voltar para a cidade natal dela. O caminho dela de progresso, de crescimento, estaria ali. Se ela continuasse lá em Nova York, na Broadway, do jeitinho que ela estava, com a vida que ela levava, ela não ia passar pelos aprendizados que ela passou quando ela fez esse retorno para a cidade natal dela. Então eu enxergo, eu faço essa grande metáfora. E aí ela volta para a cidade natal dela. Quando ela volta para a cidade natal, e aqui tem outro negócio muito interessante. Enquanto a April vivia na personalidade dela, ela tinha um sonho. E aparentemente um sonho que ela tem desde pequenininha, a gente vai ver inclusive por essa fala da Barb, que é a antiga professora dela, né, que era desde pequenininha, ela queria ser uma grande dançarina, ela decidiu isso muito nova. E você vê que realmente, né, quando ela chegou na essência, era exatamente aquilo ali que ela tinha que fazer. Só que o caminho para ela chegar no topo não era da forma como ela estava fazendo, teria que ser de um jeito diferente. Então as coisas estavam meio que dando errado, bem entre aspas. As coisas estavam meio que dando errado para ela, para que ela pudesse entender que teria que ser por um caminho diferente que ela chegaria no topo. Né? Que não seria daquela forma que ela estava fazendo, porque aquilo ali não ia levar, aquilo ali não era o suficiente para conduzi-la, estava longe de ser o suficiente para conduzi-la dentro do caminho das pessoas que chegam lá, né? Que são pessoas que precisam desenvolver outras habilidades que ela ainda não tinha. E não eram habilidades técnicas, porque as habilidades técnicas da dança ela tinha. Ela precisava desenvolver outras coisas, ela estava precisando se reconectar com ela mesma, para que ela conseguisse galgar todos os degraus, o caminho, e chegar lá, enfim, no lugar que era o sonho da vida dela chegar. Né? Então aconteceu um monte de coisa e ela voltou. Aí ela volta e ela tem essa conversa com a Barbie. Enquanto ela estava em Nova York, ela nunca tinha conseguido nenhum papel de relevância na Broadway. Ela dançava, sim. Ela fazia pequenas participações e tal, mas ela mesma tinha falado, né? Ela fala em vários momentos do filme. Eu nunca tive nada que eu falasse assim, cara, esse é o meu sonho. Estou realizando o meu sonho. Não, ela nunca tinha vivido isso. Eram papéis secundários, era uma participação aqui, outra ali e tal, e era isso. Só que na cidade natal dela, cara, ela era a menina que saiu da cidade, mudou pra Nova York e virou dançarina da Broadway. Ela era a estrela, a dançarina da Broadway. E nessa cena fica muito claro, porque aí ela tá lá no supermercado fazendo compras com o pai dela e tal, e ela encontra essa mulher que tinha sido professora dela na infância. E aí essa mulher fala com ela, vamos lá no estúdio pra você visitar, você ver como é que tá a escola e tal. E, de repente, você poderia até dar uma aula lá para as meninas, para as crianças. Aí elas chegam na escola, vamos abrir aspas aqui, porque eu acho que vale a pena. Quando elas chegam na escola, a Barbie fala o seguinte: eu sei que eu só te dei aulas por 8 anos, 3 meses e 22 dias. Olha isso, né? Fã? Não era fã dela. Né? Eu sei que eu só te dei aula por 8 anos, 3 meses e 22 dias. Antes de você estudar de verdade em Milwaukee, né? Que é uma cidade do estado de Wisconsin, nos Estados Unidos. Então, acredito que ela tenha ido pra lá estudar. Talvez em alguma escola de dança famosa. Tá.
Aí a Barbie continua. Mas, sabe, eu gosto de pensar que eu tive algo a ver com você se tornar uma sensação da Broadway. Cara, eu sou fã da Barbie, esse jeito dela animada, acho muito bom. Mas eu gosto de pensar no fato que eu tive alguma coisa a ver com isso, sabe? Eu gosto de pensar no fato que eu tive alguma coisa a ver com a sua trajetória de você ter virado essa sensação da Broadway. Falando nisso, deixe-me plantar uma semente. Ai, que coisa inocente, deixa eu plantar a sementinha aqui. Inclusive, você sabe como é que fala falando nisso em inglês sem ser a expressão by the way? Porque by the way eu sei que você já sabe. Fala by the way. Mas tem uma outra forma da gente falar falando nisso. E essa vai ser a dica que vai estar lá no canal do Telegram hoje de inglês. E aí a Barbie fala, falando nisso, deixa eu plantar a sementinha aqui. Enquanto você está aqui visitando, quem sabe você não poderia vir aqui dar uma aula para as meninas, né? Ou 3. É muito boa essa cena. E aí a gente vai estudar com essa cena, dar um contexto a essa cena. E aí aqui a reflexão, né? A April, quando ela chega na escola de dança, ela vê uma parede entupida de foto dela. Foto, reportagem, recorte de jornal, dançarina da Broadway e tal. E ela fica parada ali, né? Olhando para aquilo. E aí a Barbie, toda empolgada, tipo assim, a ídola dela, né, que foi aluna dela, que estudou lá, tava lá visitando a escola. Putz, cara, que coisa, que sensação. E a April ainda naquele jeitinho dela, totalmente menosprezando tudo aquilo, né, nariz super em pé, a rainha da carne seca e tava lá com aquela pose dela de eu sou a melhor e eu sou a maioral. E aí vai indo, tal, ela senta, dá uma palestra para as meninas e tudo. E a gente consegue ter essa visão das duas, né? Uma pessoa que tipo, tá, normal, eu fui, tá, é isso. Nunca tive, passando na cabeça dela, né? Nunca tive um papel muito importante, nada assim, e beleza. E a Barbie e todas as pessoas da cidade, a visão que elas tinham de colocar a April naquele pedestal e tal, de cara, a menina daqui da cidade que estudou aqui e que virou uma dançarina da Broadway. E ali naquele momento, né, quando a Barbie faz o convite pra April dar uma aula pras meninas, ou 3, a April tá diante da oportunidade da vida dela. Vocês conseguiram fazer essa leitura? A April está diante da oportunidade da vida dela, de desenvolver exatamente o que estava faltando para ela conseguir chegar aonde ela tanto sonhava chegar. Aquela era a oportunidade da vida dela. A oportunidade da vida dela não era estar na frente do cara lá, do maioral, ou de passar num teste da Broadway enquanto ela ainda estava vivendo com aquele antigo jeito dela de ser. Não. A oportunidade da vida dela era aquela que a Barbie estava dando. E ela não reconhece. E ela não entende. Porque ela não está presente para o fato do que verdadeiramente falta para ela. Do que verdadeiramente ela precisa correr atrás, no sentido de buscar aprender ou desenvolver, ela ainda não entendeu o que de fato ela precisa fazer. E aquela era a oportunidade da vida dela. Depois que ela abraça essa oportunidade, mesmo sendo, né? Porque assim, cara, assim, ó, as nossas oportunidades de crescimento, de progresso, de avanço, na nossa jornada de lapidação espiritual, de evolução, as nossas oportunidades, elas chegam. Elas chegam, porque não temos a opção de não progredir. A gente não tem essa opção. Não tem, a gente vai ter que, a gente tá aqui para poder caminhar, tá aqui para poder lapidar. Se quiser ficar estacionado uma encarnação inteira, se você quiser, nós temos o livre-arbítrio. Se quiser, você fica. Mas as oportunidades para você não ficar, elas vão aparecer na sua vida o tempo inteiro. O tempo inteiro, porque elas são enviadas pra gente. Né? Existem energias muito maiores que dia e noite, noite e dia, estão trabalhando para o nosso progresso, colocando na nossa frente exatamente aquilo que a gente precisa para poder caminhar, para poder evoluir, para poder aprender. E a gente vai afastando, né? A gente vai falando, não, obrigada, essa não. Aí no dia seguinte, mais uma, não, essa aqui também não quero, não. Aí no outro dia, mais, né? E aí a gente vai desdenhando isso. Mas no momento que a gente decide abraçar,
né? No momento que você pega o grande desafio, você abraça, você fala assim, beleza, vambora, é isso aqui? É o que tá tendo? É o que eu preciso? Então deixa eu pegar isso daqui, deixa eu fazer direito, deixa eu colocar a minha alma, o meu coração nessa parada aqui e fazer. Mas de verdade, genuíno, sabe? Genuíno, que é negócio que vem de dentro. Quando a April decidiu fazer isso, mesmo sem ter a noção de que era o que ela precisava, mesmo sem ter o entendimento da grandiosidade daquilo que ela estava fazendo, daquilo que ela estava abraçando, quando ela decide, a jornada dela começa. É ali que a jornada dela rumo a ser uma grande estrela da Broadway começa. E a reflexão pra gente fazer é quantas vezes na vida... E isso, ó, você pode refletir de várias formas, tá? Você pode olhar para sua trajetória e ver quantas oportunidades vieram e a gente foi abrindo mão que poderiam ter sido grandes oportunidades de aprendizado, de crescimento, mas isso não é para você fazer colocando uma carga de culpa, de remorso ou de arrependimento, tá? De maneira alguma. Porque se também não aconteceu naquela hora, daquele momento, talvez você não tivesse preparado, talvez você não tivesse preparado, talvez não fosse o momento, tá? Não se culpe, só analise, só observa. Porque quando a gente olha para trás e faz isso, sabe, com esse olhar de observação, não com o olhar do apego, de ficar lá preso na síndrome do espelho retrovisor, como conversamos na semana passada, não com esse olhar, não com essa visão, mas com o olhar do observador, com o olhar daquela pessoa que analisa, que critica no bom sentido, né, que analisa a própria história, que critica a própria história no intuito de pegar os aprendizados necessários e olhar para frente e setar uma trajetória diferente dali para frente. Então, quantas vezes na vida isso já aconteceu e que, cara, se vier de novo, vamos dar uma chance pro desafio, vamos dar uma chance para a possibilidade de crescimento, porque pode ser exatamente aquilo que você tá precisando para chegar naquele lugar que você tanto quer, para chegar no seu topo, para chegar no seu lugar de sonho, de viver a sua vida com a sua essência, com o seu coração, com a sua alma. Então, essa é a reflexão de hoje. A gente tem que estar presente, no momento presente, vivendo no momento presente, olhando para tudo aquilo que nos acontece e enxergando o nosso caminho de aprendizado, de progresso, abraçando os nossos desafios, porque ali está o que nós precisamos. A gente nunca vai chegar na nossa frente, no nosso caminho, na nossa vida, algo que seja grande ou pesado demais e que a gente não dá conta. Nunca. Não chega. Não, se chegou, você dá conta. Se chegou, você dá conta. E a gente também sempre vai ter a oportunidade de dizer não, porque o livre-arbítrio impera, sempre imperou e sempre vai imperar na nossa vida. Então, abre os olhos. O simples fato de você estar no momento presente e estar atento, sabe, com uma consciência mais expandida, com uma consciência mais elevada, te ajuda a reconhecer essas grandes oportunidades que podem ser exatamente aquilo que você está precisando. Certo? Cara, eu pensei nisso muito quando eu vi essa cena do filme e me fez refletir sobre muita coisa. Se você ainda não tinha lançado esse olhar para essa cena, te convido a fazer isso. E principalmente na sua própria vida, na sua própria trajetória. A gente fica por aqui hoje, espero que você tenha uma ótima terça-feira, um dia maravilhoso pela frente. A gente se vê lá pelo Instagram, @RenataSimõesYellowBlack, Yellow de amarelo, Black de preto, tudo junto. Esse também é o mesmo perfil do TikTok. A gente se vê no canal do Telegram Galera da Expansão pra você aprender como é que fala falando nisso em inglês, que não é by the way, é uma outra expressão dentro dessa cena da Barbie falando pra April lá na recepção do estúdio de dança. E a gente se vê no episódio de amanhã, nos próximos conteúdos da Yellow Black, por aí, por todas essas redes sociais. Um beijo no coração de vocês, um abraço bem apertado e a gente se vê. Tchau!